Tem gente que acha que o maior problema do cristão hoje é o pecado visível, aquilo que todo mundo vê, aponta e julga. Mas e se eu te dissesse que um dos pecados mais perigosos, mais ignorados e mais presentes na vida de quem diz seguir a Cristo está na sua boca? E sim, isso não é exagero. Você pode não beber, não sair e não errar feio ao olhar das outras pessoas, mas ainda assim está se afastando de Deus toda vez que abre a boca. E o mais assustador é que isso acontece de forma tão natural, tão automática, que você nem percebe. A língua pode estar destruindo aquilo que suas mãos tentam construir. Pode estar anulando suas orações, enfraquecendo sua fé e contaminando seu coração. Tudo isso enquanto você continua achando que está tudo bem. E aqui vai algo que talvez te incomode. Deus não está ouvindo só quando você ora. Ele está ouvindo tudo que você fala. Cada crítica, cada palavra, cada comentário, cada brincadeira, cada desabafo. E segundo a própria palavra, nada disso passa despercebido. Então, antes de continuar esse vídeo, você precisa decidir uma coisa. Você está disposto a confrontar não só o que você faz, mas o que você fala? Porque depois disso aqui, você não vai conseguir fingir que não sabia. E eu preciso começar sendo bem direto com você, como se a gente estivesse conversando olho no olho, sem filtro nenhum. Muita gente acha que ser cristão é só mudar algumas atitudes visíveis, parar de fazer certas coisas, começar a frequentar a igreja, postar versículo, levantar a mão no louvor, mas ignora completamente uma das áreas mais perigosas e reveladoras da vida espiritual, que é a boca. E isso é sério, porque a Bíblia não trata isso como detalhe. Em Tiago capítulo 1, versículo 26, está escrito assim: se alguém cuida ser religioso e não refreia sua língua, mas engana o seu coração, a sua religião é vã. Ou seja, não adianta você parecer espiritual por fora e se sua boca continua descontrolada, porque isso mostra que no fundo ainda tem muita coisa fora do lugar dentro de você. E sabe o que é mais forte ainda? A sua boca não mente. Você pode até tentar controlar atitudes, fins de comportamento, ajustar a postura na frente das pessoas, mas o que você fala, principalmente nos momentos de pressão, revela quem realmente está no controle do seu coração. Jesus foi muito claro no Evangelho de Lucas quando disse: o homem bom do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o homem mau do mau tesouro tira o mal, porque da abundância do coração fala a boca. Lucas capítulo 6, versículo 45. Então não tem como fugir disso. Suas palavras não são aleatórias. Elas são fruto direto de que você tem alimentado dentro de você todos os dias. E quando a gente começa a entender isso de verdade, fica impossível tratar a fala como algo superficial. Porque não é sobre falar bonito ou evitar palavrão. É sobre alinhar o coração com Deus. Porque você pode até conseguir segurar certas palavras por um tempo, mas se o coração não muda, uma hora aquilo explode. E geralmente nos momentos mais inesperados, numa discussão, num desabafo, numa conversa despretensiosa, e quando você vê, já falou coisas que revelam exatamente o que você estava escondendo aí dentro. Agora deixa eu tocar em algo que muita gente carrega, mas poucos admitem, que é a falta de perdão nas palavras. E aqui, eu não tô falando de dizer eu não perdoo, porque a maioria das pessoas não fala isso. Eu tô falando daquele tipo de situação onde a pessoa diz que já perdoou, mas continua falando do passado, continua jogando indireta, continua trazendo à tona aquilo que já deveria ter sido enterrado. E isso mostra claramente que o perdão ainda não aconteceu de verdade. Porque quando você realmente perdoa, isso muda até a forma como você fala sobre a pessoa. Não sai mais veneno, não sai mais ironia, não sai mais acusação disfarçada. Colossenses capítulo 3, versículo 13 fala claramente: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E vamos ser sinceros aqui, Cristo não fica te lembrando do seu passado toda vez que você erra. Então por que você faz isso com os outros? E eu sei que não é fácil, porque perdoar não é emocional, é espiritual. Tem vezes que você não vai sentir vontade nenhuma de perdoar, mas mesmo assim precisa decidir obedecer. E quando essa decisão é real, ela começa a aparecer na sua fala. Você para de falar daquela pessoa com peso, para de trazer aquilo à tona e também para de alimentar a ferida com palavras. Porque toda vez que você fala com ressentimento, você está reabrindo algo que Deus quer curar. Agora vamos entrar em algo que é ainda mais sutil, mas extremamente perigoso: a autoglorificação.
E aqui é onde muita gente se engana, porque isso não aparece de forma óbvia. Não é alguém dizendo, eu sou melhor que todo mundo. Não, na maioria das vezes isso aparece em forma de testemunho, de conquista, de relato, mas com um detalhe: Deus não é o centro da história. Você começa a perceber isso quando a pessoa fala mais eu fiz, eu consegui, eu venci, eu sou do que Deus fez em mim. Em Provérbios já alerta sobre isso dizendo: louve-te o estranho, e não a tua boca, o estrangeiro, e não os teus lábios. Provérbios capítulo 27, versículo 2. Porque quando você começa a se exaltar com suas próprias palavras, você está mesmo sem perceber tirando a glória de Deus. E isso é muito sério, porque o orgulho não começa gritando, ele começa sussurrando. Ele vai se infiltrando na forma como você se enxerga, e depois aparece naturalmente na forma como você fala. Quando você começa a se ver como o principal responsável por tudo, a sua boca vai refletir isso automaticamente. E aí você começa a viver uma fé onde Deus deixa de ser a fonte e passa a ser apenas um detalhe. O cristão que realmente entende quem Deus é, fala diferente. Ele reconhece Deus em tudo, até nas pequenas coisas. Não como um discurso decorado, mas como uma convicção real. Porque ele sabe que sem Deus, ele não teria chegado a lugar nenhum. E isso muda completamente o tom da sua fala, a forma como ele se expressa e até como ele se posiciona diante das pessoas. Agora deixa eu te confrontar em algo que muita gente acha que não tem problema nenhum, mas na verdade é extremamente sério, que são as palavras sem propósito. Sabe aquela conversa jogada fora, sem direção, sem peso, sem intenção de edificar? Aquela fala só pra preencher silêncio, pra não ficar um clima estranho, ou simplesmente porque você tá acostumado a falar o tempo todo? Então, isso parece leve, parece inofensivo, mas Jesus tratou isso com um peso muito grande. No livro de Mateus, mais especificamente no capítulo 12, versículo 36, ele diz o seguinte: mas eu vos digo que toda palavra ociosa que os homens disserem hão de dar conta do dia do juízo. Pare e pensa nisso com calma. Toda palavra. Não é só mentira, não é só ofensa. São também aquelas palavras que não serviram para nada. E quando você começa a refletir nisso de verdade, você percebe o quanto a gente fala sem consciência. A gente fala por impulso, fala para se encaixar, para participar de assuntos que nem precisava, fala sem parar e realmente parar para pensar. Isso que eu tô falando tá glorificando a Deus? Está edificando alguém? Tá fazendo algum sentido? Porque se não tá, então é palavra vazia. E palavra vazia, segundo Jesus, não é neutra. Ela também será cobrada. E o problema de viver falando sem propósito é que isso vai moldando sua mente e seu coração. Você perde a sensibilidade espiritual. Você começa a tratar a fala como algo comum, automático, sem peso. E aí, quando precisa falar algo sério, profundo, espiritual, você já não tem mais essa prática. Sua boca se acostumou com o superficial. E é exatamente aqui que entra algo que pouca gente valoriza, que é o silêncio. E eu não tô falando de ficar quieto por timidez ou insegurança, mas de escolher não falar quando não é necessário. Eclesiastes capítulo 3, versículo 7 diz claramente: tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar. Só que a gente vive como se só existisse o tempo de falar. Aprender a ficar em silêncio é um sinal de maturidade espiritual, porque exige controle, exige discernimento, sensibilidade. Nem toda conversa precisa de opinião, nem toda discussão precisa da sua resposta, nem toda situação precisa da sua intervenção. Às vezes o que mais glorifica a Deus não é o que você fala, é o que você decide não falar. Agora vamos entrar em algo que está extremamente presente hoje, que talvez seja um dos maiores problemas na fala de muitos cristãos, que são críticas destrutivas. E aqui eu quero que você seja muito sincero consigo mesmo, porque isso muitas vezes passa despercebido. Você já falou algo sobre alguém que não estava presente? Já comentou um erro com um tom de julgamento? Já apontou falhas de alguém sem intenção real de ajudar? Se sim, toma cuidado, porque isso pode não ser só opinião, pode ser algo muito mais sério. No livro de Efésios, tem um versículo que diz o seguinte: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover edificação, para que dê graça aos que ouvem. Efésios capítulo 4, versículo 29. Ou seja,
Se o que você fala não edifica, não constrói, não levanta, então não deveria ter sido dito. Simples assim. E vamos ser bem diretos aqui. Muita gente usa a desculpa de eu sou sincero para justificar palavras que machucam, mas sinceridade sem amor não vem de Deus. Verdade sem graça vira ataque. E o problema é que isso vai criando um ambiente pesado, onde ao invés de existir crescimento, existe julgamento. E se você parar para observar, muitas críticas não vêm de zelo espiritual. Não vem de comparação, orgulho ou até inveja. A pessoa se coloca em uma posição de superioridade, como se estivesse acima dos outros, analisando, julgando e apontando. Só que isso está completamente fora do padrão de Cristo. Porque Cristo corrigia, sim, mas ele restaurava junto. Ele falava com autoridade, mas também com graça. Ele não expunha para humilhar, ele confortava para transformar. E se a nossa fala não segue esse mesmo padrão, então a gente precisa parar de se justificar e começar a se alinhar. Agora deixa eu tocar em um ponto que destrói relacionamentos de forma silenciosa, que é a falsidade. E aqui não adianta tentar suavizar. Falsidade é falar uma coisa na frente e outra completamente diferente por trás. É sorrir na presença e criticar na ausência. É agir de forma amigável pessoalmente, mas manter um discurso totalmente diferente quando a pessoa não tá. E a Bíblia trata isso com muita seriedade. Em Salmos capítulo 34, versículo 13 está escrito: guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem o engano. Isso vai muito além de evitar mentiras óbvias. É sobre integridade, é sobre ser a mesma pessoa em qualquer ambiente, em qualquer conversa, em qualquer situação, porque a falsidade constrói tudo. Ela destrói a confiança, quebra vínculos, gera ambientes pesados e contamina até lugares que deveriam ser saudáveis, como amizades cristãs e até a igreja. E o pior é que muitas vezes isso acontece de forma normalizada, como se fosse só parte de convivência. Mas não é isso. Isso revela um coração dividido, um coração que ainda não foi completamente transformado. Porque quem anda com Deus, de verdade busca viver em verdade, não só nas ações, mas também nas palavras. Agora vamos falar algo que muita gente nem percebe que faz, que é a ganância verbal. Isso não é sobre se amar dinheiro, mas sobre como o assunto dinheiro, bens, conquistas, domina a sua fala. Quando tudo gira em torno de ter mais, conseguir mais, comprar mais, crescer mais, isso começa a mostrar onde está o seu foco. Jesus foi muito direto em Lucas capítulo 12, versículo 15, quando disse: vede, guardai-vos de toda a avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Ou seja, a sua vida não é definida pelo que você tem, mas a forma como você fala pode estar mostrando que você esqueceu completamente disso. Porque aquilo que ocupa o seu coração vai inevitavelmente ocupar sua boca. Se sua mente está sempre focada no material, sua fala vai refletir isso. E o problema não é querer crescer, é quando isso vai se tornar o centro da sua vida. E por último, mas não menos importante, algo que tem dominado a fala de muita gente hoje é o desânimo constante. E aqui eu preciso ser muito claro, não tem problema nenhum você passar por momentos difíceis, se sentir cansado, desmotivado e abatido. Isso é humano. O problema é quando isso vira padrão na sua fala. Quando tudo que você fala é negativo, derrotista, sem esperança, quando suas palavras sempre apontam para o pior cenário possível, isso deixa de ser só um momento e passa a ser uma mentalidade. Em Provérbios, deixa isso muito claro. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Provérbios capítulo 18, versículo 21. Ou seja, aquilo que você declara, você também alimenta dentro de você. E quando você vive falando de derrota, você fortalece esse ciclo. Você começa a acreditar nisso, viver nisso e se prender nisso. Mas a Bíblia também te dá um outro caminho. Em Filipenses tem um versículo que com certeza você conhece muito bem. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Isso não é frase motivacional, não é papo de coach. É verdade espiritual. Só que você não vive isso se sua boca continua declarando o contrário todos os dias. E depois disso, tudo isso, eu preciso de deixar com uma verdade que talvez seja desconfortável, mas é necessária. Sua boca está revelando quem governa o seu coração.
Não tem como fugir disso. O que você fala mostra exatamente o que você vive, no que você acredita e no que está controlando no que está no controle da sua vida. Então, não adianta tentar maquiar, não adianta fingir, não adianta viver de aparência. Deus não se impressiona com isso. Em 1 Samuel capítulo 16, versículo 7 está escrito: porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. E a sua boca entrega esse coração todos os dias, porque como todos nós sabemos, o coração é enganoso. Se for preciso, peça para Deus tratar sua fala, mas entenda uma coisa muito importante: Ele não vai tratar só suas palavras, Ele vai tratar sua raiz. Ele vai mexer no seu interior, nas suas intenções e nas suas emoções, nas suas feridas. E isso pode doer, vai exigir renúncia, vigilância, humildade e dependência. Mas também vai gerar uma transformação real, porque quando Deus muda o seu coração, sua boca muda automaticamente. E quando sua boca muda, sua vida muda, seus relacionamentos mudam, sua forma de enxergar as coisas muda. Tudo começa a se alinhar. Então vigia no que você fala. Pensa antes de responder, ora antes de reagir, filtra antes de expor. Porque no final sua boca pode ser instrumento de vida ou de destruição. E essa escolha pode acontecer todos os dias, em cada palavra que você decide liberar ou segurar. Então é isso, meus irmãos. Essa é a palavra que eu quis trazer para vocês hoje. E como vocês gostaram bastante da parte 1 sobre palavras que os cristãos deveriam evitar dizer, eu decidi trazer uma parte 2. E se vocês deixarem bastante like e comentarem aqui, provavelmente eu posso fazer uma parte 3 desse vídeo. E sinceramente falando, eu acho que com certeza no canal, em breve, eu vou trazer mais partes, porque existem bastante palavras que você, como um servo de Deus, deveria evitar de dizer, se isso não está edificando sua vida. Então é isso, meus irmãos. Fiquem com Deus, um abraço para todos e até a próxima.